Estão me ouvindo? Acena aí, por favor. Citação aí novamente, Dandara. Não? Aí, Agora foi. agora foi. Agora foi. Agora conseguimos. A Conseguimos, enfim. Feira de Santana não combina com chuva, né? Feira de Não, Santana tudo dá errado. é O sozinho. asfalto, o asfalto é solúvel, vira buraco, as Feira, ruas alagam, a internet cai. Feira de Santana só funciona no solzão, bem quente, E 40 Feira do graus, 40 graus. Sertão, a Princesa do Sertão gosta desse título e quer essa paisagem com sol aqui. Não dá certo, não. Mas finalmente deu certo, né? E eu O sim. pessoal tá acompanhando a gente, desculpa pela nossa falha técnica aqui, mas agora tá tudo certo, Mas acontece, faz parte. com Deixa certeza. deixa eu só fixar aqui o nosso tema, né? O pessoal foi entrando já visualizar. Bem, estamos iniciando mais uma live da Logos. A Logos, Dandara, ela vem oferecendo algumas lives, né, apresentando algumas lives, tentando abarcar algumas áreas das nossas relações sociais, políticas, econômicas, culturais, que foram impactadas com o avanço do coronavírus e com a proliferação da Covid-19. Então, a gente já teve algumas discussões tratando da área médica, da área psicológica, da área da educação. Semana passada discutimos trabalho com Jonatas Monteiro e hoje estamos discutindo comunicação contigo. Dandara, pessoal, né, fazendo a retrospectiva da apresentação, Dandara é líder, né, referência de audiência nas suas comunicações no jornal Transnotícia, da Rádio Trans Brasil e do Jornal da Manhã na Rádio Jovem Pan, né, formadora de opinião, né, líder de audiência no seu horário. E aí a gente fez o convite para a Dandara vir tratar conosco a questão da comunicação, né, a questão jornalística diante da Covid-19. E eu já deixo logo bem evidente, Dandara, a importância da comunicação, né, diante do processo histórico. As fontes documentais, né, produzidas pela comunicação jornalística, né, pela comunicação em seu conjunto, né, revistas, os chamados periódicos, elas são fundamentais para a produção do conhecimento histórico. Né? E o papel que a comunicação está fazendo hoje, diante de uma pandemia histórica, né, nas relações sociais da humanidade, até então ainda não consegui encontrar uma, né, que se aproximasse do que está acontecendo hoje com a pandemia do coronavírus. A comunicação tem um papel bastante importante em trazer as informações, em produzir conhecimento, e agora em tempo real, né, por meio da internet, né, a gente consegue trazer essas informações praticamente no momento que elas estão acontecendo. E aí eu gostaria que você fizesse suas apresentações, né? E a gente começa a discutir, discorrendo sobre, primeiramente, a questão do ataque à imprensa. Pois é, eu até virei de lado aqui só para poder é, encontrar um dado bem importante com relação a isso, né? A imprensa sofreu 11 mil ataques diários nas redes sociais ao longo do ano passado, de 2019. Nós ainda não temos esse dado atualizado de 2020, mas eu achei importante a gente falar desse dado para a gente ter uma dimensão do que a imprensa vem sofrendo nos últimos tempos. Na verdade, eu acho que a imprensa sempre sofreu ataques, porque a gente vive numa democracia, graças a Deus. Só que o que eu observo é que os apaixonados políticos, seja de qual lado for, não gostam muito da democracia no que tange a questão da informação. Eu vou voltar lá no passado, eu espero que, se tiver alguém que se identifique com a ideologia,
não se ofenda. Mas o processo de ataque à imprensa não é novo, muito pelo contrário, né? A gente tem uma democracia muito recente, muito nova, e a imprensa sempre incomodou, tanto é que nas décadas em que a ditadura militar imperou no país, muitos jornalistas morreram. Eram uma das principais vítimas no regime militar, na ditadura militar no Brasil, eram jornalistas. Aliás, não só no Brasil, mundo afora, né? Outros países têm esse registro tão triste, tão nefasto. E a gente começou a observar com um pouco de intensidade, ainda no governo Lula, no governo Dilma, onde a gente começou a surgir a acusação da imprensa golpista. Eu estou trazendo para um panorama mais recente, porque foi o panorama que eu vivi enquanto comunicadora já. Tá? Não vou falar do passado, porque eu realmente não vivenciei aquilo. Então, assim, a gente tinha o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, a imprensa é golpista, a Veja, isto é... Nananã. De repente, mudamos de governo. Estamos com um governo de extrema-direita, estamos com um governo Jair Bolsonaro, que, inclusive, endossa os ataques à imprensa. E aqui eu não vou falar mal do presidente, não foi para isso que eu vim aqui, mas, assim, a gente acaba tendo uma legitimação. Então, esses ataques passam a ser, até porque também veio o advento da rede social com um pouco mais de força, a gente passa a ter esse número que eu apresentei agora para vocês. 11 mil ataques diários nas redes sociais. Tirando, não posso deixar de mencionar os ataques presenciais, que ultimamente a gente teve a infelicidade de ver jornalistas sendo agredidos em manifestações, jornalistas sendo agredidos em cobertura da Covid-19, porque ainda há um negacionismo muito grande da doença e as pessoas acreditam que a doença não existe. Jornalista não lida muito bem com cálculos, né? Não é muito amigo dos números, no entanto, dado é algo muito importante no jornalismo. A gente não consegue produzir matéria alguma, conteúdo algum, se a gente não tiver dado. E por isso eu também separei os dados da Covid-19, porque eu ia falar dessa questão do negacionismo, né? A gente vai começar aqui pelo Brasil, que atualizou há pouco tempo o boletim epidemiológico da Covid-19. Nós temos atualmente 271.628 casos. Nas últimas 24 horas foram 17.408 casos de Covid-19 registrados no nosso país. Nós temos, no momento, 17.971 mortes. Foi a primeira vez que o Brasil registrou mais de 1.000 mortes em 24 horas. Registramos, nas últimas 24 horas, 1.179 casos de Covid-19 no país. Aqui no nosso estado, né, na Bahia, são 11.013 casos, são 326 óbitos. Em Feira de Santana, temos 233 casos confirmados, felizmente apenas 2 óbitos, foram 14 novos casos aqui em Feira. Há o dado positivo, o pessoal cobra, mas a imprensa só fala de coisa ruim. Infelizmente, a gente não queria noticiar nenhuma morte, né? E que bom que as pessoas estão se recuperando. Mas nós temos 106.794 recuperados em todo o país. É a notícia boa que a gente fica feliz em dar. A gente fica feliz em poder dar. Hoje, uma paciente de Coité teve alta do Clériston Andrade. Eu fiquei extremamente emocionada vendo a saída dela do hospital. Mas, assim, os casos existem, as mortes não são mentirosas, os caixões não estão sendo enterrados com pedra, as outras mortes não deixaram de acontecer. Eu recebi um card meio desaforado de uma pessoa que colocou pneumonia tirou férias, infarto tirou férias, agora só se morre de Covid-19. Não. Nós temos, infelizmente, pessoas morrendo todos os dias, inclusive com mortes violentas, né, que a gente também não gostaria de noticiar, mas a gente precisa noticiar. É que a gente está vivendo uma pandemia, o mundo mudou para falar da Covid-19, uma doença que chegou, que surgiu, se espalhou em todos os continentes, em quase todos os países do mundo. Nos países que não se fala em Covid-19, são países que têm um regime ditatorial, países que está proibido falar de Covid-19. A gente não pode repetir isso. E então, falar de algo que não é bom incomoda. Aí eu fico me perguntando qual é o papel real do jornalista. O que é que você quer, Vinícius? Você quer informação ou você quer um conto de fadas? Aí eu sugiro que você assista a Netflix. Né? Você assista algum aplicativo que vai te dar o que você quer realmente ouvir. Porque a realidade, ela, infelizmente, é dura. Sim. Ela
ela tem coisas ruins, a vida inteira teve. E por quê? Talvez isso incomode a vida inteira. Talvez já não é coisa recente a gente ouvir pessoas dizerem assim, eu não ligo minha televisão porque senão esguicha sangue, que é só notícia ruim. Mas elas precisam ser faladas. Você precisa saber o que está acontecendo em sua volta. Você já pensou se acontece uma chacina no seu bairro, você não está sabendo de nada e de repente sai de casa? Manda seus filhos para a escola sem proteção, sem informação? A gente não é nada, não é ninguém. E se a Covid-19 ela tivesse surgido e ninguém tivesse falado sobre ela? E se as pessoas começassem a morrer assim, as pencas, enchendo os hospitais, causando colapso e ninguém soubesse do que se tratava, porque de repente essa informação foi vetada. Inclusive a OMS, ela teve esse pecadilho, né? No início, segurou a informação até ver que era realmente algo que ia sair do controle. Não estou aqui também acusando a OMS de querer que isso continuasse. Eu acredito que foi uma atitude que não foi boa, mas que talvez eles pensassem que aquilo fosse ser controlado de alguma maneira. Mas já parou para imaginar se a gente não falasse que tem pessoas morrendo? A gente sabe, através dos especialistas, que o isolamento social é a única coisa que vai barrar a Covid-19. A única coisa que temos agora. Não temos vacina, não temos remédio ainda. Estamos torcendo para que apareça. A gente não está torcendo contra as medicações, não, porque a gente também é acusado disso, né? Quando a gente fala assim, tem uma medicação, a hidroxicloroquina, que os especialistas não concordam em usar em larga escala, porque pode trazer algum malefício. Aí sempre surge alguém para dizer assim, estão torcendo para a doença. Não querem que saia a medicação. Em que mundo? Nós somos seres humanos. Nós da imprensa temos mãe, temos pais, temos filhos, temos avós, pessoas que têm comorbidades, pessoas que se a Covid-19 pegar, certamente não vão escapar. Eu, particularmente, tenho um avô de 93 anos, tenho uma mãe com a doença autoimune, né? Então, é algo que preocupa, é algo que me preocupa. Jamais, é algo que beira o sadismo, né? Você torcer para que a doença venha, porque eu quero ter informações, eu quero ser líder de audiência, dando em primeira mão um furo de uma morte. Eu não quero dar furo de morte, não quero. Furo de reportagem, para mim, só vale a pena se for uma denúncia que eu venha fazer algum político corrupto a ser descoberto, a ser desmascarado, tá entendendo? Eu gosto desse tipo de furo de reportagem. Eu gosto do furo de reportagem onde aquela pessoa que tenta gritar para os quatro cantos do mundo que ela está sofrendo na fila de um hospital e não consegue, que ela foi maltratada ali, ou que sua rua não tem saneamento básico, que as pessoas estão adoecendo, que as pessoas estão tendo casos absurdos de dengue. Eu gosto de trazer essa notícia, não diria nem em primeira mão, mas eu gosto de fazer isso público para que as pessoas saibam o que elas estão vivendo. Furo de morte, eu particularmente detesto, eu acho asqueroso alguém dizer assim, vou dar em primeira mão que morreram, Deus livre guarde, 3.000 pessoas em Feira de Santana de Covid-19. Eu não quero dar esse dado, eu não quero essa informação para mim. Eu não queria nem que ela existisse, mas ela existe, eu preciso dar. E os ataques que a imprensa sofre, eu falo pelos cotovelos, qualquer coisa você pode interromper, viu, Vinícius? Então, os ataques que a imprensa sofre, para mim, são atitudes, eu não posso chamar de ignorante. Nos dias de hoje, não dá para a gente chamar de ignorância. Para mim, é desonestidade intelectual mesmo. É falta de caráter ou desonestidade intelectual. Aí, você receber de alguém esclarecido, como aconteceu comigo, a pessoa extremamente esclarecida, com uma formação invejável, virou para mim e falou assim, mandou um print de uma página da UOL, página do UOL, e dizia assim, tinham várias notícias, e a gente sabe que no site de notícia, à medida que a notícia nova chega, a última postada vai descendo, né? Sim. É natural que isso aconteça. Normalmente, a primeira matéria foi a última postada, é algo novo. A gente vive a sociedade da informação e a informação é frenética. Então, eu não pude ler como outra coisa, a não ser desonestidade intelectual. A imprensa é ótima aqui, olha, grifou assim, pequenininho. Número de recuperados no mundo é maior do que de infectados. Mas a primeira notícia é que não sei quem morreu. O que é que eu faço com uma pessoa como essa? Eu expliquei, obviamente, que a matéria que está ali em cima é a matéria que foi postada por último. E muitas vezes a pessoa recebeu a informação depois. Ela não teve a ideia, a não ser que seja realmente algo grandioso, que naquele caso não era.
do que eu posso chamar? Uma pessoa que teve oportunidade de estudar, de ter seu nível superior, uma pessoa que vive debruçada sobre os livros na sua área específica, mas quer fazer de conta que é um ignorante com relação a isso, porque ele tem prazer em atacar a imprensa, porque ele precisa culpar alguém pelo comércio ter fechado, isso tem que ser culpa de alguém, então eu vou culpar a imprensa, porque a imprensa está causando pânico, porque é normal que velhos morram, gente. Isso é de uma crueldade, isso é de uma desonestidade intelectual e de desonestidade humana mesmo, sem tamanho. Para mim é algo que vai além de qualquer outro delito, qualquer outra situação, para mim se assemelha, está ali bem pertinho mesmo. Porque você tem o direito de se informar ou de não querer se informar, mas você não pode exigir que outras pessoas não se informem porque você não concorda com aquilo. Tá entendendo, Vinícius? Eu vou aproveitar até o ensejo, você acabou respondendo a pergunta de um de nossos seguidores, o Eber JFO, né, perguntando se você tinha sofrido durante esse período algum ataque. E aí você já acabou colocando essa questão, porque o ataque não é só agressão verbal, agressão física. Né? A movimentação intelectual, eu acho que ela é mais perversa do que a pessoa que chega de frente para você e tenta agredir ou verbalmente ou fisicamente. Eu acho que é aquela que articula, que planeja, que solta as informações de maneira ardilosa, né? E para ganhar uma propulsão, eu acho que essa é mais perversa do que aquele que chega de frente com você para poder realizar o ato de ameaça. Aproveitando o ensejo, né? Esse número baixo de casos em Feira de Santana não é um número tão baixo de testes? Essa é uma pergunta de Ítalo Tales. Com certeza, viu, Ítalo Tales? Mandar um abraço para ele que fez aniversário esses dias. Um beijo para você. Meu amigo querido de muito tempo. Tem um tempão que a gente não se vê também, né, Ítalo? Eu costumo chamar de Tales. É o seguinte, Feira de Santana tem realmente um número de testagem muito baixo, muito abaixo do que se necessita, aliás, o Brasil inteiro. Nós temos cerca de 20 testes por dia. Para você ter uma ideia, a minha tia foi infectada com Covid-19, fez um teste na rede particular. Seus filhos que moram junto com ela, mesmo depois do teste positivo, não tiveram direito a fazer teste pela prefeitura, mesmo morando com a mulher infectada, com a pessoa infectada, porque eles não apresentavam sintomas, né? Então, se os sintomas viessem aparecer depois, graças a Deus não apareceram, eles não saberiam, a menos que eles pagassem também pelo teste, que não custa barato. Né? O teste custa cerca de R$300 na rede particular. Então, nós testamos muito pouco. Ontem nós tivemos um dado assustador. A gente vinha registrando 11 casos positivos por dia, uma média de 11, oscilando para 10, 8. Nós tivemos ontem 25 casos positivos. Por que nós tivemos 25 casos positivos? Porque começaram a contabilizar os testes feitos no laboratório particulares. E a gente recebeu informação do site O Protagonista, que é um site de notícias aqui de Feira de Santana, que 23 destes resultados foram de laboratórios particulares. Apenas os outros 2 foram pela SMS, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós temos uma subnotificação muito grande. Feira de Santana tem, de alguma forma, de fato, uma situação um pouco controlada com relação a outras cidades. Por que a gente tem como é que a gente consegue medir isso? Nós temos uma taxa de hospitalização relativamente baixa por Covid-19. Nós temos poucas pessoas hospitalizadas. É claro que a maior parte das pessoas não apresentam sintomas graves, acabam se recuperando em casa, mas a preocupação com os dados do Covid são justamente as pessoas que precisam de hospital por conta do colapso. É por isso que o comércio vai voltar a fechar, né? Então, assim, mas nós temos sim subnotificação gigante. Se a gente fosse fazer, eu estava conversando, não sou muito dos números, quem me conhece sabe, eu falo logo, eu sou de humanas, não me peço fazer conta, mas felizmente a gente tem os especialistas, né, que se colocam à nossa disposição. E eu estava conversando com um professor da UFES, ele costuma fazer esses dados, um panorama, ele diz o seguinte: se nós entendemos que no melhor cenário, na melhor das hipóteses, a Covid-19, uma pessoa com Covid-19 consegue infectar outras 2, ou 3, ou 4, mas no melhor cenário, que ela
infectar outras 2, então a gente pode colocar assim, que nós temos o dobro do que foi anunciado no dia. Então, se nós tivemos 25 pessoas infectadas em Feira de Santana, seguramente, segundo ele, a gente pode apostar que há 50 hoje, apenas hoje. Né? Então, a gente tem um número realmente potencializado. E no melhor cenário, nós temos o dobro do que a gente tem hoje. E essa relação, Danara, né, essa relação de custo para você pagar o teste e a disponibilização pela iniciativa pública, inclusive foi uma das perguntas do seguidor Aitofel Carvalho, né, ela é descompensatória, né, porque, na verdade, a gente entra justamente nesse caso da subnotificação. Né, ou a iniciativa privada segura essa informação, né, ou a iniciativa pública demora de dar esse resultado. E aí, quando ambos se encontram em um ponto de convergência, a gente tem um aumento exponencial, né, e deixa aquela ideia de subnotificação um pouco subentendida, né, dessa relação dos casos de Covid que estão acontecendo na Bahia, Brasil. Né. Eu acho, inclusive, né, em uma modesta interpretação desse contexto, eu acho que a gente não tem o dobro, mas que estamos muito acima disso aí. Eu tenho bastante convicção disso. Sem dúvida. Sem dúvida, não precisa ser especialista para acreditar nisso, né? A gente, aliás, tem especialistas à nossa disposição, como eu falei, a gente tem ouvido em quase todos os programas de notícias, de televisão, entrevistas com especialistas, com cientistas, com pessoas que estão acostumadas com virologistas, pessoas que sabem como os vírus costumam se comportar e estão descobrindo, né, como é que a Covid-19 se comporta, como o coronavírus se comporta. Afinal de contas, ele é novo, ele é desafiador para todo mundo. Então, eu acredito o seguinte, a gente tem que cobrar, obviamente, né, as ações, mas a gente também compreende esses recursos que os governantes vêm dando, né? Ora libera comércio, ora fecha comércio, isso gera uma polêmica danada. Shopping não pode abrir, mas o Paraguai está aberto. Então, são experiências, não vou também aqui passar pano para o prefeito, não, ele é um profissional de saúde, antes de tudo, e ele sabe perfeitamente que o isolamento social é a garantia do freio da Covid-19, de acordo com os especialistas, não sou eu a dizer, né? São os especialistas que dizem. E essa discussão capital e a própria questão da doença, ela é tênue, né? Porque a gente tem uma visão capitalista, né, que não quer ver o negócio parado, né, por inúmeras questões, né? Mas a gente, em contrapartida, também tem, se abrir, né, vertiginosamente, a gente tem um aumento exponencial dos casos. Né? É uma relação tênue, né, de interpretação e de funcionalidade, né, que sobrecai na responsabilidade dos administradores públicos, né, que deve ser levado em consideração, né, diante desse contexto. Eu vou aproveitar o ensejo e já vou logo colocando esse questionamento do Duda_Cebola. Essa enxurrada de notícias nas redes virtuais de fontes não jornalísticas ou amadoras é um concorrente da mídia tradicional? Eu acredito que não é bem concorrente. Eu acho que talvez um rival, não no sentido da concorrência, mas no sentido de nos prejudicar, no sentido de descredibilizar. Né? Infelizmente, a gente sabe que nem todas as pessoas têm a capacidade de identificar que aquele não é um veículo confiável. Infelizmente, muitas pessoas se aproveitam e a disseminação de notícias em redes sociais, sobretudo, acaba espalhando a famosa fake news. Sou avessa a expressões estrangeiras, eu vou falar a notícia falsa mesmo. Né? Então, a gente acaba tendo que uma relação conflituosa, na verdade, né? Porque o que acontece? A gente tem uma relação, eu faço um programa jornalístico, né? Eu produzo e apresento um programa jornalístico
a gente tem essa relação muito de confiança do ouvinte. O ouvinte confia muito na gente. Então, a gente chegou até a criar um grupo que acabou não dando certo por conta de ataques aos jornalistas. Então, eu achei melhor acabar, porque acabou virando um grupo de discussão política, uma discussão que não ia para lugar nenhum. Então, a gente tomou a decisão de encerrar o grupo, mas, assim, o grupo foi criado com o propósito da gente estar ali mais perto, da gente ouvir a denúncia, da gente saber o que está se passando na cidade, porque eu estou presa na redação e eu não consigo ver tudo à minha volta. Então, ninguém melhor do que você para me dizer o que está se passando no seu bairro, né? Você passar para mim a informação para que eu possa apurar, para que a gente possa cobrar. O rádio tem essa delícia que é o jornalismo comunitário. É meio que prazeroso demais, é um alento grande para mim, eu acredito, para qualquer profissional de rádio, ou de qualquer veículo que seja. Eu falo do rádio por conta da rapidez. O cara fala ali, manda um WhatsApp e eu imediatamente já tento conseguir uma resposta da fonte, né? Só aquela ponte. Então, quando a gente consegue resolver um problema de uma rua que tinha 12 meses sem poste, sem luz, e de repente o ouvinte fala assim, poxa, meu problema foi resolvido porque vocês foram lá, não é vaidade, não, é uma sensação de estar sendo útil realmente, sabe? Do trabalho que está funcionando. Então, a gente cria essa relação muito próxima do ouvinte, e o ouvinte manda assim para mim, será que isso aqui é verdade, Dandara? Aí eu faço minhas buscas, né? Vou dar uma verificada, preciso saber, preciso dar uma olhada. E aí a gente dá uma olhada e olha em 3 sites com mais credibilidade, que a gente sabe que não costuma publicar fake, e vai em busca até da fonte direta, da pessoa direta ali, e a gente constata que a informação não é verídica. E a gente precisa dizer que não é verídica, só que naquele momento ali, muitas pessoas já passaram para outras, e aquele site não é denunciado. E as pessoas acham que podem fazer jornalismo porque eu tenho um computador na minha mão, eu tenho um site, eu tenho um blog, e eu vou noticiar o que eu bem quero e entendo, porque nessa terra é sem lei, eu não vou ser punido mesmo. É mais ou menos por aí. É uma relação muito conflituosa e dificulta muito o trabalho da gente. Dificulta muito, até porque essas pessoas fazem um trabalho ruim, um mau jornalismo, e acaba respingando nas pessoas que tentam fazer o jornalismo direito. Né? Inclusive, eu tenho uma lista de demandas aqui para o papagaio aqui, que depois eu vou passar para você. Que a rua principal, papagaio, asfalto recente, já está esburacado de novo, não é isso? Choveu. Essa reclamação não sai dos trend topics. Essa reclamação está nos trend topics de todos os veículos de comunicação de Feira de Santana. É impressionante. Eu brinco no ar dizendo que o asfalto aqui em Feira de Santana deve ser solúvel. Ele molhou, acabou. É terrível. E essa questão, Dandara, da credibilidade e a apuração das informações, dos fatos, né, para poderem serem transmitidas pelos comunicadores, é de uma responsabilidade tamanha. Vocês são formadores de opinião. Né? Então, quando vocês comunicam, seja na televisão, seja no rádio, seja no jornal, aquilo ganha um ar de confiança. Né? É isso que a gente tem que interpretar. Aquilo ganha um ar de confiança que Dandara falou. Então, exato, internaliza, né, como uma verdade concreta, né, esse ato. Então, a responsabilidade de produzir uma informação, né, de produzir uma comunicação com responsabilidade e credibilidade é algo que perfaz justamente a própria estrutura de profissional que é o jornalista e o comunicador, né, de ter a responsabilidade de apresentar o fato em suas mais próximas possíveis evidências. Né? A gente não vai dar o 100% aconteceu, não, você se aproxima muito do real do que aconteceu. Né? Então, essa questão da credibilidade ela é muito importante. Inclusive, né, falando em credibilidade de profissional, eu não vou falar o nome do seguidor, mas trabalho em uma unidade hospitalar e percebo que, além da subnotificação dos casos, temos a omissão de casos dos colegas de trabalho que não são revelados. Aí eu acho uma questão de mau caratismo. Sirene, chega, ligou. A gente vai bater um papo, viu, amigo? Eu vou até passar ele aqui para não... E isso vem causando, ele continua, isso vem causando um ar de insegurança entre os profissionais. Claro, porque você não tem em quem confiar. Se o seu colega de trabalho, que possivelmente possa estar contaminado, ele auto se subnotifica, em quem você vai confiar?
Muitas vezes a gente já recebeu algumas denúncias de unidades de saúde, inclusive a última a gente repercutiu faz pouco tempo. Só que, infelizmente, aqui em Feira de Santana, a gente não costuma ter veículos de comunicação, e aqui eu não vou mencionar ninguém, não vou dizer que ninguém aqui citar nomes, enfim, e também não vou fazer nenhum tipo de acusação. Talvez seja por uma questão de linha editorial, realmente, que as pessoas não se interessam. Mas aqui em Feira de Santana, a gente tem pouquíssimos veículos que levam adiante determinadas denúncias, né? Não sei se por uma questão cultural, enfim, não quero levantar nenhuma hipótese aqui, não. Mas, assim, a gente observa que muitas denúncias, muitas reportagens que a gente faz, acaba ficando por ali mesmo. A gente informa, a gente cobra da autoridade, obviamente, mas a gente não tem aquele ganho, repercussão daquela situação. Nós recebemos a denúncia faz pouco tempo de uma unidade de saúde que uma enfermeira testou negativo, fez o teste rápido, testou negativo, continuou trabalhando por 2 semanas, deu outros plantões na unidade e começou a ter sintomas, falta de ar, fez o teste convencional e deu positivo. Ela estava trabalhando enquanto deu negativo porque fez o teste rápido. E aí o que é que a gente questiona? As pessoas que trabalhavam com ela, cerca de 30 pessoas, só tiveram direito a fazer o teste rápido também. A gente sabe que o teste rápido ele tem essa potencialidade de dar o falso negativo ou o falso positivo. Não é um teste confiável. E a pergunta que a gente se faz é a seguinte: a gente sabe da escassez de testes, mas as pessoas que estão ali na linha de frente, atendendo outras pessoas na unidade de saúde, pessoas que chegam com a saúde, de certa forma, debilitada. Ninguém vai com a unidade de saúde saudável. A pessoa está indo ali porque ela está com um problema, né? Ela está com a imunidade dela comprometida de alguma forma. Essas pessoas não devem fazer um teste convencional para se certificar de que não estão, para que não dê falso negativo também. Então, nós fizemos essa denúncia, falamos ao vivo com o prefeito disse que não, que é uma denominação médica, é uma determinação médica, e que se não é eu querer, não é o funcionário querer, é o médico mandar, e se o médico não mandou, não vai fazer ponto final. Então, ficamos desse jeito. Então, o que é que a gente tem nas unidades de saúde? Pessoas muitas vezes infectadas, subnotificadas, expostas a um teste completamente ineficaz, que se der negativo, como dessa mulher, que deu positivo, esteve em sua casa, ligou para o pessoal da Secretaria de Saúde para ter direito a um transporte até o hospital particular, porque ela tem plano de saúde, ela não teve. A orientação foi que ela pegasse um Uber, quer dizer, ela ia expor um motorista. Nada disso foi averiguado, nada disso ganhou voz, nada disso repercutiu, né? E a gente lamenta muito por isso, mas é uma realidade, infelizmente. Rony_Pá pergunta: o que vocês acham da expressão sobre a imprensa ser o quarto poder que dita regras de acordo com seus interesses no Brasil? Eu acho que, de certa forma, é sim. É porque não é bem o ditar regras, né? Infelizmente, terão veículos que vão ditar. Infelizmente. A gente sabe que se a gente for pesquisar a história da comunicação no nosso país, a gente vai compreender que a maior parte dos veículos de comunicação, dos grandes veículos de comunicação, pertencem a famílias políticas. Qual é o interesse de famílias políticas em terem uma emissora de TV, de rádio? A gente tem aqui na Bahia, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, a TV Bahia é da família da CM. A TV grande lá em Minas Gerais pertence à família Neves, a família de Aécio Neves, do Ciro Tancredo Neves, e tantas outras, né? A Rede Globo não é propriamente de uma família política, mas a gente sabe sim que interferiu muito, especialmente nesse período que a gente mencionou aqui, da ditadura militar, e talvez interfira até hoje, realmente. Eu realmente não posso afirmar como senhora da razão, mas assim, eu tenho a minha opinião que sim, existem interesses por trás, mas o que é que a gente aprende no fazer jornalismo? O que é que a gente aprende? A gente aprende que a informação tem que ser apurada, a verdade tem que ser dita, e a gente precisa ouvir mais de um lado. Isso é o básico do jornalismo. Quando a gente entra na faculdade de jornalismo, a primeira coisa que a gente aprende é que o jornalismo ele não tem um lado só. A notícia não tem um lado só. E cabe ao jornalismo apresentar os lados, para que as pessoas tirem suas próprias conclusões. Hoje nós temos um jornalismo novo, né, que é um jornalismo de opinião. Não tão novo, mas que está vindo com mais força agora. Era muito raro a gente ver numa TV um editorial opinativo,
né? Tirando o Arnaldo Jabor, que tinha lá no Jornal da Globo, a gente não costumava ver. Era muito difícil. Hoje as pessoas já dão opinião. Eu comecei minha carreira na TV. Na TV era opinião, não pode dar opinião. Hoje no rádio é outra situação. Eu opino, eu trago minha opinião. Mas eu procuro deixar de lado um pouco minhas paixões, minhas preferências, por uma questão de ética, pelo compromisso que eu tenho com você, que é meu ouvinte, que pode, de repente, pensar diferente de mim. Eu apresento o meu ponto de vista baseado nas coisas que eu acabei de apresentar, dos lados que a gente ouviu, dos lados que a gente trouxe. Né? Por que a imprensa é o terceiro poder? Porque ela vai acabar lhe dando algo valioso, que é a informação. Nós vivemos um turbilhão de acontecimentos por conta da imprensa, a partir do momento em que foi permitido à imprensa ter acesso à informação, o portal da transparência, né? A lei de acesso à informação entrou em vigor, e nós passamos a saber o que se passava por trás do que a gente não via. O que é que gastou? Quanto o governo gastou? Gastou com o quê? Quanto custou o carro do presidente? Quanto custou o combustível do deputado? Quanto é que custa a moradia do juiz do Supremo, né? Do ministro do STF? Essas informações não existiam, não eram acessíveis, a gente não tinha informação. Então, por que a imprensa é o quarto poder? Eu acredito que seja. Infelizmente, alguns vão sim querer ditar regras e infelizmente vão conseguir. Hoje eu acho um pouco mais difícil ditar realmente as regras, porque nós temos uma infinidade de meios de nos comunicarmos, de nos informarmos. A gente não tem só a TV. A gente liga um rádio em qualquer horário e vai ter um programa de notícia. A gente abre qualquer WhatsApp, as pessoas compartilham notícias de sites, que aí você também precisa entender quais são os sites de credibilidade, quais são os sites com inclinação política mais à direita ou mais à esquerda. Você vai, aos poucos, entendendo o que é tendencioso e o que não é. Mas eu acredito, sim, que a imprensa é o quarto poder, porque a gente tem o poder de nos informarmos, de saber o que está havendo, saber o que está passando. Porque você já pensou se o prefeito, o governador, o presidente da República, seja lá quem for, ele diz que ele vai melhorar a vida do trabalhador com determinada medida, e você não tem acesso a ela, você não sabe quais são as brechas, as ressalvas, o que está vetado, o que é que está nas entrelinhas. A informação, a imprensa acaba te dando isso. Hoje, por exemplo, a gente tem uma medida provisória que foi anunciada de uma ação do governo para melhorar as microempresas. Só que dentro lá no texto pequenininho tem algo que alguém da imprensa viu e saltou aos olhos. Restringe qualquer poder de punição a pessoas que executarem trabalho análogo a escravo ou exploração infantil. Você já pensou se a imprensa não tivesse visto? Não ia ser o governo que ia dizer. Essa questão da versatilidade, né, da apresentação da notícia, né, isso é bastante importante e temos que estar atentos para essas questões. Né? A questão da linha editorial, né, do comunicador que está apresentando a notícia, da própria forma que a notícia é exposta, né, nos veículos de comunicação, isso tudo já delineia, né, uma certa, né, conformação para relações, seja ela para a direita, a esquerda ou centrão clássico, né, são algumas das questões que precisam ser olhadas para aqueles que estão acompanhando as notícias. Aproveitando o ensejo que você me falou de trabalho, né, a precarização do trabalho hoje, e o MEI é uma representação clássica disso, né, ela está presente praticamente em todas as relações profissionais. Diante disso, né, eu gostaria de ouvir a senhora Dandara Barreto a questão da exposição dos jornalistas em meio à pandemia. Então, você até pediu, eu fui consultar uma advogada com aquela pergunta que você me fez sobre o que acontece se o jornalista for infectado ou se ele vier a morrer. A menos que, infelizmente, a lei não vai dar uma pensão, não vai garantir nada para os meus familiares, caso isso venha acontecer comigo. Não vai. Não é entendido bem, literalmente, como acidente, como uma doença
trabalhista, né? Covid-19, ninguém vai garantir que eu peguei no trabalho. Posso ter pegado no caminho para casa ou então, claro que no caminho para casa também se configura como algo em percurso, né, do trabalho, mas eu posso ter pego na minha casa, de repente, meu esposo chegou, atendeu alguém, meu esposo é fisioterapeuta, tem uma clínica de pilates, atende individualmente, atendendo todas as recomendações, mas vai que ele trouxe a Covid para casa e eu peguei aqui. Não é que se garante que eu realmente peguei no trabalho, né, apesar de toda a minha exposição. Mas, infelizmente, a gente fica descoberto e eu até compreendo essa brecha na lei, embora eu não gostaria que fosse dessa forma, porque realmente provar é muito complicado. Mas eu lamento bastante que nós não tenhamos, por exemplo, uma facilidade de testagem, né? Para pelo menos eu me certificar de que eu estou segura e que eu não estou expondo meus colegas, né? Eu trabalho em rádio, um estúdio fechado, um ambiente cheio de espuminhas, que eu acho que se eu fosse o coronavírus, eu ia adorar me esconder ali naquelas espuminhas e abraçar as pessoas que chegassem. Então, assim, eu gostaria muito que nós tivéssemos essa facilidade de testagem, até porque a gente está realmente muito exposto. Por conta disso, a gente começou a tomar algumas medidas, alguns cuidados, né? Lá na rádio, por exemplo, a gente suspendeu qualquer entrevista presencial, as entrevistas são todas por telefone, o rádio permite isso, a tecnologia, na verdade, hoje permite isso, porque a TV adotou a mesma coisa. Dificilmente uma fonte vai até lá, muitas entrevistas são realizadas via Skype, né? Eu também trabalhei na TV, então tenho uma relação muito próxima com o pessoal da TV Subaé, e eu sei que muitos deles estão em home office, que as matérias na rua só são em último caso, quando não tem jeito, quando você precisa fazer um registro de imagem lá fora. Mas sei que outros veículos de comunicação também, né? A gente tem grupos de jornalistas que a gente compartilha essas coisas, e eu sei que as pessoas estão tomando esses cuidados, porque infelizmente a gente está exposto assim como um profissional de saúde, de repente. Talvez com um pouco menos de risco devido a não ser um ambiente hospitalar, mas a gente está muito exposto, sim. E para vocês não tem lockdown, não tem dia, não tem noite, então a busca pela informação, né, ela é constante. Vocês estão e fazem parte dessa frente de combate ao coronavírus e à doença que é a Covid-19. Vocês estão dentro desse contexto, e eu fiz essa pergunta, né, da questão das relações de trabalho e a própria logística de precarização do trabalho diante da atividade do comunicador, né, porque gerou essa questão. Está na frente, vocês são linha de combate, e quais são as ressalvas que se tem nos aspectos trabalhistas para isso, né? O enfermeiro vai ter, o técnico de enfermagem tem, né? O policial tem as suas ressalvas trabalhistas, mas eu fiquei na dúvida a questão do jornalista e do comunicador, né? Que está ali diante do fato, né? Fazendo reportagens de frente de cemitérios, de frente de hospitais, de UPAs, né? Entrevistando, em alguns casos, pessoas que estejam provavelmente, né, contaminadas por conta dos seus parentes que estão hospitalizados. Então, assim, é uma dinâmica muito complexa que vocês estão vivendo e presenciando para poder apresentar notícia para a gente, né? Eu vou fazer, vou colocar uma pergunta aqui do Gilberto, né, a respeito de que, Dandara, como você acha que será o pleito eleitoral de Feira de Santana mediante essa pandemia e, consequentemente, a redução da propaganda eleitoral em geral? Ele fala com relação a quem estará candidato? Eu acho que sim, eu acho mais além, né? Será que vamos ter o Vamos, pleito? eu acho que vamos. Inclusive, hoje saiu uma notícia, né, algo que está sendo estudado pelo plenário da Câmara, vai começar a discutir, sim, o adiamento das eleições. As eleições devem acontecer em dezembro esse ano, para que não se estenda, para que não tenhamos um mandato maior, né, um mandato superior ao que nós costumamos ter, como a Constituição manda, que são de 4 anos. Eu acredito, sim, que vai ter as eleições de forma adiada. Dificilmente, nesse país, isso não vai ser colocado, né, em prioridade. A gente vai ter um pleito em Feira de Santana um tanto quanto misterioso, né, eu diria.
Antes da pandemia da Covid-19, Feira de Santana começou a discutir política, eleição muito cedo, né? Em agosto do ano passado, o deputado federal Zé Neto já tinha anunciado sua candidatura, sua pré-candidatura, perdão. E, em seguida, a gente teve outros nomes já sendo levantados, né? O do próprio prefeito atual, Cubê Martins, Daiane Pimentel, a gente teve também a possibilidade do Pastor Tom, deputado Pastor Tom, o Roberto Tourinho, que é vereador, a gente tem o ex-deputado Carlos Geilson também, mas todo mundo é pré-candidato, ninguém bateu o martelo ainda, ninguém ainda definiu. A gente observa que o prefeito Cubê Martins, ele vinha muito mal nas pesquisas, nas especulações, ele tinha uma rejeição muito grande. Com a Covid-19, ele parece que conquistou um pouco mais aí do eleitorado. Em contrapartida, temos o deputado Zé Neto trazendo emendas, mas ainda assim é muito cedo para a gente saber exatamente o que vai acontecer. Mas eu acredito que nós teremos aí na disputa mesmo essas duas figuras, né? O prefeito Cobé e o deputado Zé Neto. A gente vai aguardar, é claro, mas as demais pessoas, os demais pré-candidatos, no momento, estão meio ali no ostracismo. Então, E a própria estrutura, Dandara, midiática, diante dessa realidade de pandemia, como é que ela vai funcionar? Né? Já tem alguma discussão a respeito? Não tem uma discussão exatamente, mas assim, foi um cenário que também sofreu muito, tem sofrido muito. Porque a comunicação, ela depende da publicidade. Só quem anuncia são comerciantes, são marcas, são empresas. Muitas delas estão sofrendo os efeitos da pandemia, e uma das primeiras coisas que uma empresa vai cortar é um custo com publicidade, que não é barato. Então, nós tivemos, sim, uma perda muito grande, né? Não apenas em Feira de Santana, eu acredito que no Brasil inteiro. A gente teve redução de jornada, consequentemente a redução de salário, a gente teve colegas que tiveram contrato suspenso, e a gente fica realmente naquela expectativa, né? A gente não sabe exatamente o que vai ser os próximos capítulos, quais serão os próximos capítulos. A gente já começa a estudar a possibilidade de um jornalismo independente, mas a gente também não sabe o que será. Então, hoje eu posso dizer seguramente que a maior parte dos veículos de comunicação estão vivendo de verba do governo. Quem está podendo pagar por publicidade, afinal de contas, a comunicação é um aliado contra a Covid-19. Então, os governos passam a anunciar mais. Inclusive, Feira de Santana tem um quantitativo bem expressivo do que se gastou com publicidade. Foi o maior gasto até aqui com as ações da Covid-19, foi com publicidade. O governo do estado, idem. Né? Então, a gente começa a ter esse cenário aí, esse panorama. O que não significa que o anunciante, possa exigir que quem está fazendo o anúncio jogue as regras, o jogo dele. Isso é antidemocrático. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, já diria o prefeito Cobé Martins. Dandara, a gente está se aproximando dos 60 minutos do Instagram. Tão bom, passou rápido. Não foi? Estamos pensando em abrir um canal no YouTube. Cassiano está responsável de cuidar dessa parte de comunicação para a gente, né? Estamos tentando abrir um canal no YouTube, porque nossas lives elas estão avançando para além dos 60 minutos, elas estão sendo bastante interessantes e promovendo uma interatividade muito boa com as pessoas que estão nos assistindo, né? E aí a gente está se aproximando desses 60 minutos. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, né? Para que eu possa fechar a live. Ok, queria dizer que eu me sinto muito honrada em ter sido convidada para bater esse papo, né? É muito bacana quando a gente recebe esse tipo de convite, é um reconhecimento do nosso trabalho, isso é muito legal. Tudo bem que Cassiano é uma pessoa suspeita, porque foi meu colega na faculdade, né? Ele fazia publicidade e jornalismo, nós pegamos os 3 primeiros semestres juntos,
se tornou um grande amigo meu, de eu ir comer o caruru de tia Rita na casa dela, delícia, meu Deus do céu, saudade desse povo. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente me sinto muito honrada, especialmente quando eu soube que seria mediada por você, Vinícius, alguém com esse gabarito que é Ah, você, né? É, muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu falo demais. Você podia ter me cortado mais, puxado um pouquinho minha orelha. Mas eu adorei falar sobre este assunto, que é algo que está na minha rotina, está na minha convivência diária, né? Eu respiro isso. E eu estou à disposição para quantos mais bate-papos vocês quiserem bater, dados que vocês queiram. Eu tenho, né, um banco de dados de alguns assuntos relacionados especialmente à Covid-19 agora, por conta de trabalhar com esses dados que eu falei no comecinho. E é isso, eu agradecer a todo mundo que participou, um monte de ouvinte aí que eu vi, tem muito ouvinte participando com a gente, Giovanni, Jorge Leite, um monte de gente que escuta, que acompanha o trabalho da gente, isso é muito bacana. Muito obrigada. Nandara, brigadão, né, em nome da Logos, né, a gente quer agradecer você ter aceitado, ter batido esse papo aqui conosco. Ele foi bastante interativo, né, você é uma pessoa que forma opiniões aqui em feira, né, uma referência, não só em feira, mas em toda a região. A gente agradece muito pelas informações, pelos conhecimentos que você trouxe, né. A Logos vai continuar essa campanha de tentar abarcar o máximo possível de áreas que foram impactadas com a Covid-19. E agora, em junho, a gente vai abrir para tratar de cultura. Então, vai ter poeta, vai ter literário, vai ter forrozeiro, vai ter empresário. A gente quer ouvir todo mundo que esteja na área da cultura e que tenham sofrido os impactos da Covid-19, né? Inclusive com leituras políticas diante dessa questão, né? Como você falou, hoje a comunicação, uma parte dela vive com as receitas que são contratadas pelo meio das estruturas governamentais, né? E a própria logística, né, de funcionamento dessas áreas de comunicações deveriam sim, de fato, ser financiadas também pelos poderes públicos, né? Vocês Com fazem certeza. fundamental, né, de construção de informação, conhecimento, né? Vocês desenvolvem uma atividade ímpar nas relações sociais, né? A mesma coisa a gente pensa para a questão da cultura, né? A construção do conhecimento, né, das relações culturais, elas também devem ser incentivadas, não com risadinha com a atual secretária que está aí agora, né, por conta da redução ou minimização do Ministério para uma secretaria, né, a gente precisa de ações que, de fato, valorizem a nossa sociedade, né? E você cumpre esse papel, né, nas suas comunicações, nos jornais que você apresenta, tanto na Transbrasil como na Jovem Pan. Por falar Pessoal, nisso, sim, eu queria só lembrar amanhã, a partir de amanhã, eu vou passar os próximos 30 dias na Rádio Globo, no Café das 6, com Rafael Velame, das 7 da manhã até as 8h30, cobrindo as férias do queridíssimo Robson Brito. Então, na Jovem Pan, vocês vão encontrar Yasmar Pondé e Lete apresentando o Jornal da Manhã. E quem quiser continuar me ouvindo, vai ligar na 90.5 Rádio Globo, no Café das 6. Vou aproveitar para puxar a sardinha para minha brasa, que eu não sou besta nem nada. vai explodir lá a audiência. Que Pessoal, já é muito grande. Muito pessoal, obrigada. muito obrigado pela atenção, né? Muito obrigado pelas socializações e construção de conhecimento que vocês realizaram nessa live, né? E a gente se encontra na próxima terça-feira, né, discutindo ou segurança pública ou a gente entra na área de cultura, né? Obrigadão, Dandara. Abraço, até a próxima, viu? A casa aqui, a Logos, é sua também. Obrigadão. Um beijo, gente. Tchau, tchau.